Boa noite. 25 toneladas de lixo. Do nascimento à morte, esse é o valor que cada brasileiro gera de resíduos sólidos. Para você ter uma ideia, um bebê produz em uma semana um volume de lixo 4 vezes superior ao tamanho dele. E onde vai parar tanta sujeira? Esse é o problema que a maioria das grandes cidades enfrenta atualmente. O acelerado crescimento populacional, o desenvolvimento industrial e as mudanças de hábitos de consumo têm aumentado a quantidade de lixo gerada nas cidades. De acordo com o IBGE, 40 milhões de pessoas no Brasil não dispõem de coleta domiciliar. E a destinação incorreta do lixo pode trazer sérios danos ao meio ambiente, como as poluições do solo, da água e do ar. O Ecolatina TV está no ar. Para falar sobre resíduos sólidos, lixo industrial e urbano, o convidado desta semana é o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ilmar Bastos. Ilmar Bastos é biólogo com especialização na área no Brasil e no exterior e também autor de mais de 35 trabalhos científicos publicados com temas relacionados à conservação do meio ambiente. Também participa do programa o diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Karina. Ilmar, é um prazer recebê-los aqui no Ecolatina TV. Ilmar, para começar, no Brasil nós temos hoje 43 milhões de pessoas sem água tratada e 82 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário. Esses dados são da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. O caso do lixo está totalmente relacionado com esgotamento, com saneamento, né? Como que está a questão do lixo no Brasil, Ilmar? De uma forma similar, né, Karina? Hoje nós enfrentamos um problema sério também com relação à questão do lixo urbano. Basta alguns dados para que nós possamos ter uma ideia do problema no âmbito nacional. Veja bem, menos de 5% dos municípios do país possuem coleta seletiva, né? E mais de 20%, tá, da população brasileira sequer tem coleta dos seus resíduos sólidos urbanos, do seu lixo, não é? De formas que a situação ela é uma situação complicada, na medida em que, se nós observarmos saneamento, né, investir em saneamento, na realidade você fazer uma forma de medicina preventiva, não é? Porque está mais do que comprovado que cada um centavo que nós investimos em saneamento básico, isso equivale a 4 centavos que nós não precisaremos investir em saúde. Então a questão é a prevenção, né? A questão é fundamentalmente de prevenção. Agora a gente sabe que nem todo resíduo é lixo. Então por que ainda tanto resíduo vai para o lixo? Aí é uma questão de legislação, uma questão comportamental, né, de mudança de atitude, mudança de pensamento das pessoas. Aí exige uma mudança muito profunda de cada cidadão, não é? Mas a cada dia o que se tem verificado é que o lixo, não é? Como a gente sempre chamou e definiu, ele hoje já é considerado insumo, ele é considerado, não é, matéria-prima, não é? E o lixo, na realidade, cada vez mais a tendência, não é que a sociedade possa poder reutilizar ou reciclar ou reduzir a produção disso que nós chamamos de lixo. E, obviamente, que para o setor industrial, sem sombra de dúvida, o lixo passa a ser, não é, nesse momento, uma grande oportunidade de negócio para o setor industrial. Então, cada vez mais, principalmente as empresas, estão começando a ter essa noção de que o que elas deixam de aproveitar com esse lixo são recursos que elas estão perdendo e não estão incorporando no seu processo produtivo. Sim. Mas você tocou no ponto aí, na diferenciação de lixo para resíduo. Todo mundo conhece como lixo, né? Sim. Vai tudo para o lixo. Que na realidade nós deveríamos usar aí o famoso 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Depois, que é o quarto, que é o lixo, né? Sim. Que é tratamento adequado, a destinação final desse que realmente é lixo, não resíduo. Mas você não acha que falta aí educação ambiental, políticas públicas para que eduque a população para que isso aconteça? Com certeza, Ronaldo, concordo com você. Você vê, esse princípio dos 3 R's, esse princípio foi firmado principalmente durante a Rio 92, né, onde todos aqueles países reunidos
assinaram a agenda, não é? Como se comprometeram a executar a Agenda 21 em seus países. E a questão dos 3 R's, ela fundamentalmente faz parte da Agenda 21. Agora, se nós formos ver cada um desses processos, né, por exemplo, vamos reduzir, né, a redução. Redução é um processo que cada cidadão ele tem que internalizar, não é? Quer dizer, usar menos, não é isso? Você imagina, um exemplo do dia a dia. Eu vou na minha padaria, não é? Eu paro meu carro em frente à padaria. Eu compro pão, eles colocam uma sacolinha de plástico que me permite andar mais 3, 4, 5 metros até o meu carro. Quando eu chego na minha residência, eu ando mais 10 metros, não é? E aí eu jogo, descarto essa sacolinha. Então, a questão da redução ela é fundamental. Consumir de forma consciente. Né? Com certeza. A questão de reutilizar, não é? É o que a gente precisa definir mais, divulgar mais. Inclusive, a questão de conceito de velho, de usado, nós temos que mudar um pouco isso, né? Eu lembro que na minha época de estudante, nós tínhamos os sebos, né? Aqueles locais onde a gente reutilizava esses livros. E é uma questão que nós devemos incutir hoje, né? Principalmente nessa geração que está aí, a questão da necessidade de se reutilizar. E, por último, a reciclagem, que é você transformar aquele resíduo em um novo produto. E, obviamente, não é isso aí, você vai depender da questão de armazenamento, transporte, comercialização. E, finalmente, aquilo que você não puder usar esses 3 R's, realmente é aquilo que vai parar num aterro. Né, mas está intimamente ligado à coleta seletiva, e você acabou de falar que somente 5% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva, né, quando você fala de reciclagem. É verdade. Agora, é muito interessante, a despeito dessa falta, né, de uma política, de uma orientação nacional com relação a essa questão, nós temos alguns dados muito interessantes. Por exemplo, o Brasil, pelo 4º ano consecutivo, é o campeão da reciclagem de latinhas de alumínio. Não é? E isso é muito interessante. A questão de PETs, não é? Ele está em 3º lugar no mundo, não é? Onde ele consegue reciclar quase 17% de todo o PET gerado no país, à frente, inclusive, de países como, por exemplo, França, Inglaterra, Dinamarca, Portugal. Então, a despeito dessa ausência de uma política, né, nacional, né, para a gestão de resíduos sólidos, o Brasil já dá alguns avanços e alguns sinais de que está indo no caminho certo. Ok. O tema de hoje é resíduos sólidos, lixo industrial e urbano. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com Ecolatina TV. Em Minas, são gerados cerca de 12,7 milhões de toneladas de resíduos industriais por ano, de acordo com o inventário de resíduos feito pela FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Esses resíduos, se não forem tratados e dispostos em locais adequados, podem causar inúmeros danos ao meio ambiente, como a contaminação do solo e dos lençóis freáticos e, consequentemente, a poluição dos rios e problemas para a saúde das pessoas. O tema de hoje é resíduos sólidos, lixo industrial e urbano. Ilmar, os resíduos eles podem ser classificados aí como perigosos e não perigosos. Eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença entre eles com exemplos. Um resíduo considerado perigoso é um resíduo que efetivamente ele pode causar danos ambientais e à saúde da população. Não é? Esses resíduos eles precisam estar depositados em locais adequados e sofrer um tratamento adequado. Exemplo, por exemplo, borra de tinta, não é? Baterias, não é? De celulares, etc. Quer dizer, são resíduos que têm características, podem se inflamar, podem ter potenciais patogênicos, radioativos, etc. Então, esses são os considerados resíduos perigosos. E você tem também os resíduos que nós consideramos classe 2, são aqueles resíduos, por papelão, por exemplo, papel, que você pode reutilizá-los, né? Você pode processá-los. E os resíduos classe 3, que são aqueles inertes, como, por exemplo, tijolos, não é? Outros materiais, alguns vidros, alguns tipos de borracha e plástico. Agora eu queria que você explicasse qual que é a diferença do aterro sanitário para o lixão.
Bom, na realidade, nós temos na Fundação Estadual do Meio Ambiente o entendimento que você pode ter dois tipos de aterro, né? O aterro sanitário, que é o aterro que tem que ser licenciado, né? Ele tem que ter uma licença ambiental, e esse aterro, ele obviamente, você precisa ter uma impermeabilização do local, o local que ele vai ser instalado, o solo não pode ter permeabilidade, não é? Você tem todo o controle do chorume, controle dos gases que são gerados nesse aterro, você tem todo um processo de compactação com as valas, né? Inclusive valas sépticas para os resíduos de serviços de saúde. O chorume é o líquido que sai, né? Exatamente, é o produto, o processo da decomposição do material orgânico que está nesses lixões. De forma que o aterro sanitário, como eu disse, ele precisa ter o licenciamento ambiental. Já o aterro controlado, na realidade, ele não precisa do licenciamento ambiental. Na realidade, o que nós damos é uma orientação, né, para os municípios, porque o que o município faz é tomar algumas medidas que viabilizem os seus lixões, quer dizer, melhorem a condição dos seus lixões, principalmente no tocante, não é? A compactação, pelo menos 3 vezes por dia, né, do lixo, não é? Você tem que retirar, né, as pessoas que utilizam daquele aterro e propor, né, uma alternativa, né, para que eles possam continuar, não é, tendo um rendimento, uma sustentação econômica desses produtos, né, desse aterro através de cooperativas, né, de reciclagem de lixo, e observar a distância mínima de 300 metros de nascente, 500 metros de uma aglomeração urbana. Então, são medidas que, na realidade, estão num caminho intermediário entre o aterro sanitário e o lixão. E o lixão, na realidade, é você simplesmente dispor, né, desse material no solo, e como você mesmo já enfatizou, acarretando sérios problemas, contaminação de solo, contaminação do lençol subterrâneo, né? Celeiro de vetores de doenças. Então, esse é o menos indicado para qualquer situação. Voltando aqui para o caso específico, para o resíduo industrial, né, que são os resíduos das empresas, né? Como é que você acha que tem que ser a política de gestão de resíduos nas empresas, do ponto de vista de prevenção, de tratamento? Você pega, por exemplo, o caso do estado de São Paulo hoje, tem 1.700 áreas contaminadas. São áreas que não pode ter, né, nenhum ser humano nessa área. Como é que você vê isso hoje nas empresas? Olha, eu digo que hoje nós estamos ainda na fase de diagnóstico, né? Sequer nós sabemos, Ronaldo, como está essa situação, que empresa produz, né? Quanto que produz, como que transporta, como que acondiciona esse material. Você imagina que a Fundação Estadual do Meio Ambiente, ela fez um inventário, né, um levantamento, um inventário sobre os seus resíduos, os resíduos sólidos gerados pelo Parque Industrial Mineiro, e os dados são muito interessantes, que inclusive quem conduziu esse processo foi o Dr. Zé Cláudio Junqueira, e um dado muito interessante, por exemplo, 90% de todo resíduo industrial gerado pelo Parque Siderúrgico de Minas Gerais, né, ele é proveniente de 40 empresas apenas. Então, nós hoje estamos numa discussão, né, a mesma discussão que hoje nós estamos no cenário nacional, nós também temos essa discussão no cenário estadual, ou seja, nós estamos com grupos de trabalho que estão discutindo uma política estadual, não é, de resíduo sólido, a exemplo, né, de uma política nacional de gestão de resíduo sólido, e nós precisamos apresentar essas informações e essas alternativas através de um projeto de lei, para que nós tenhamos, né, no âmbito estadual e no âmbito nacional, uma política real, não é, com legislação, não é, com normas muito claras no tocante à gestão de resíduos industriais no estado e no país. Agora, quais são as formas de tratamento dos resíduos industriais, Gilmar? Olha, muitos desses resíduos, eles podem ser utilizados ou reutilizados, transformados. Por exemplo, grande parte do resíduo do Parque Siderúrgico de Minas, que são resíduos do processo, né, de fundição de aço, de ferro, eles podem ser empregados, por exemplo, em coprocessamento, não é? Nas indústrias sementeiras, né, em fornos de clinker, e isso é incorporado ao cimento. Quer dizer, é matéria-prima, então não se deve jogar fora, porque isso resulta em dinheiro, não é? em recurso. De outras formas, você tem os aterros industriais, né,
que são criados com o objetivo específico de acondicionar adequadamente esses resíduos industriais, mas de uma forma geral, nós precisamos partir para bancos, inclusive bancos, né, de resíduos, porque o que é resíduo para você pode ser matéria-prima para mim. Então, eu acho que bolsas de resíduos, né, que você pode, de fato, fazer esse gerenciamento correto dos resíduos, né, industriais, do parque siderúrgico, da indústria de Minas do país. Ok. O tema de hoje é resíduos sólidos, lixo industrial e urbano. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Todos os dias, novos profissionais chegam ao mercado de trabalho. Você já sabe onde quer chegar e que, para isso, é preciso conhecimento. Conhecimento naquilo que você escolheu, no que sabe fazer. E quem sabe o que quer, faz IETEC. Há 18 anos, uma referência na formação profissional nas áreas tecnológica e ambiental, com cursos totalmente práticos e instrutores experientes. IETEC. Ensina quem sabe fazer. Voltamos com o Ecolatina TV. No Brasil, segundo a Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, as pessoas passaram a produzir muito mais lixo depois da implantação do Plano Real. Em algumas cidades, como Salvador, por exemplo, o aumento de lixo chegou a 40%. É possível consumir mais e diminuir a quantidade de resíduos? Quem responde é o presidente da FEAM, Ilmar Bastos. Ilmar, é possível? Olha, esse é o grande desafio, acho que, desse século, não é? É possível, eu diria que sim, mas os dados que nós temos, eles nos indicam o sentido contrário. Na realidade, hoje, né, o consumo individual per capita, né, a produção, perdão, do lixo per capita hoje está em torno de 800, 700 gramas, né, por cidadão. E isso tem crescido. Alguns anos atrás era algo em torno de meio quilo. Então, na medida em que, né, a tecnologia ela tem, né, evoluído, novos produtos são lançados no mercado, a gente tem visto esse favorecimento a cada vez mais a geração de resíduo. Né? E nós devíamos exatamente buscar o contrário, não é? Exatamente dar preferência a produtos, né, cuja embalagem ela tem uma duração maior, né, uma durabilidade maior, produtos que possam efetivamente contribuir de alguma forma para a diminuição da produção desse resíduo. Acho que no cotidiano, numa compra de supermercado, eu acho que o cidadão ele tem que alertar que esse crescimento, né, da produção de resíduo, isso nós estamos na contramão do que seria desejável para um planeta sustentável. Falta uma participação ainda da sociedade, então, nessa questão? E eu acredito que sim, eu acredito que a maior parte das pessoas não tem ainda consciência, não é, para onde vai o lixo que ela gera. Eu acho que isso, hoje eu vejo com muita satisfação em muitas escolas, né, iniciativas, né? A escola das minhas filhas, por exemplo, lá eles ensinam, tem uma matéria lá que eles dão um carrinho, né, do supermercado, pedem as crianças para fazer as compras e depois avaliam o que elas compraram, o tipo de embalagem que elas deram preferência. Quer dizer, você vai ter que sempre ter esse valor agregado a essas embalagens, a tudo que você utiliza, para que você possa minimizar cada vez mais a produção do resíduo, né? E dentro daquilo que nós falamos, né, levar em consideração aqueles 3S, reduzir, né, reutilizar e reciclar, para que a gente evite que no final, lá na ponta, sobre o tal lixo que nós vamos ter que destinar a um aterro. Mas aí você está falando, né, no caso específico, de participação da população, né, da sociedade, e também do consumo consciente. Esses dois pressupostos significam que as pessoas têm que estar informadas, sensibilizadas, para que depois elas se conscientizem. Mas aí volta de novo a falta de políticas públicas integradas, né? Quando nós falamos não simplesmente da questão só ambiental, a questão da saúde, do meio ambiente e de outras questões que devem ser geridas pelo Estado de forma integrada. Como você vê isso? Perfeito, Ronaldo. Eu vejo que aí sim o poder público ele tem a obrigação, né, e o dever de propor, né, essas políticas. Agora, tem que haver um engajamento de toda a sociedade, né, porque isso é uma questão que
que diz respeito ao cidadão, a cada um de nós. Não adianta nós termos uma política, mas sem essa conscientização, essa sensibilização, para que nós possamos ter o entendimento de que tudo que eu possa fazer e gerar um resíduo, eu deveria estar evitando ou tendo outras alternativas. Então, eu acredito que, tendo uma política bastante sólida no tocante à questão da gestão de resíduos sólidos e um programa de sensibilização, eu gosto até de chamar de sensibilização, de conscientização do cidadão, nós poderemos, atingir o objetivo que é cada vez mais reduzir, a produção desse lixo. Agora, nós vamos depender isso de todos os setores, do setor produtivo, da sociedade civil organizada, porque todos nós, esse é o tipo da situação que precisa do engajamento social, precisa de um engajamento de cada cidadão, senão nós, só através de lei, através de legislação, nós não vamos conseguir superar esse grande problema. E você acha que as empresas deveriam investir mais nas embalagens recicladas, que ainda não é tão utilizada, né? Sim, eu acredito que, inclusive, para que a empresa possa, inclusive, oferir um retorno financeiro maior, eu acho que quando você tem dois produtos, eu acho que nós temos que partir desse princípio, é uma questão filosófica. Você tem dois produtos na prateleira, um que a embalagem pode ser reutilizada e outro que não, eu vou dar preferência para aquela em que eu possa reutilizar a embalagem. Então, eu acho que isso já está fazendo parte de um valor agregado dos vários produtos que têm surgido no mercado, até porque as empresas têm descoberto que trabalhar nesse sentido é trabalhar no sentido da sustentabilidade do próprio negócio dessa empresa. Sim. Aproveitando a sua presença, Marcelo, como presidente da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, que é o órgão que licencia as empresas, qualquer empreendimento ambiental. Fala para a sociedade o que é a importância de um licenciamento ambiental. Olha, resumidamente, o licenciamento ambiental é demonstrar que determinado empreendimento, pode ser até um aterro, um aterro sanitário, que nós estamos falando aqui, ele, para que ele possa operar, ser implantado e operar, ele precisa obedecer determinadas normas ambientais, ele precisa se enquadrar dentro de determinadas exigências ambientais mínimas, exatamente para que ele possa gerar, produzir, for uma indústria, gerar, produzir riqueza, etc., sem efetivamente inviabilizar a questão ambiental, causar um dano, um impacto ambiental. Até porque o licenciamento ambiental é um dos instrumentos de gestão que nós temos de gestão ambiental e que a gente pressupõe. Se a gente quer ter uma sociedade sustentável, nós precisamos ter normas, precisamos ter regras muito claras, baseadas em questões técnicas, em visões técnicas, de como licenciar um empreendimento para que ele possa funcionar sem causar um impacto ambiental, um dano ambiental, que não é de interesse de todo mundo, nem da própria empresa. Ou seja, fazer com que as empresas produzam de maneira mais limpa, né? Exatamente. Então, eu acho que o licenciamento ambiental é isso. Resumidamente, é a forma de você poder ter um empreendimento que possa operar sem efetivamente estar causando um grande dano, um grande impacto ambiental. E para encerrar, Ilmar Bastos, qual é seu sonho ambiental? Bom, é que a sociedade, de uma forma geral, cada cidadão, um dia possa, todos, alcançar a consciência de que nós estamos num planeta único. E eu digo que a questão da cidadania, a questão da responsabilidade de cada cidadão é fundamental para que esse entendimento dessa responsabilidade, desse dever, de que nós recebemos um mundo de uma forma e nós temos a obrigação, no mínimo, de repassá-las aos nossos filhos, aos nossos netos, pelo menos da forma que nós recebemos, não pior. Eu gostaria que nós pudéssemos repassar de uma forma melhor. O Ecolatina TV fica por aqui. Agradecemos a participação do presidente da FEAM, Ilmar Bastos, do diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão, e a você que acompanhou esta edição do Ecolatina TV. Contamos com sua audiência sempre às terças-feiras, às 10 da noite. O programa é reapresentado aos sábados e domingos, às 8 horas da noite. Eu espero por você.